Que la paix du Seigneur soit avec vous ce soir. Que a paz do Senhor Jesus seja com cada irmão nesta noite. C'est un grand privilège pour moi d'être parmi vous ce soir. É um grande privilégio estar entre vocês nesta noite. Un privilège incomparable É um privilégio incomparável pour être devant vous ce soir de poder estar diante de vocês nesta et noite. partager avec vous les œuvres du Seigneur qu'il a fait en Afrique. E assim dividir com vocês, compartilhar com vocês aquilo que Deus tem feito na África. Je rends grâce beaucoup au Seigneur pour la vie du Brésil. Eu dou graças a Deus pela vida do Brasil. Et je le dis souvent, quand je suis rentré ici au Brésil, E eu falo todo o tempo que quando eu chego aqui no Brasil, la première des choses que j'ai dit, através de coisas que eu vejo, qu'est-ce qui peut me pousser ici à aller en Afrique? o que impulsiona missionário brasileiro sair? Non, pas missionnaire. Qu'est-ce qui peut me pousser ici à aller en Afrique? O que pode me impulsionar, ou qual é o objetivo que eu tenho, qual é a razão que eu tenho de sair do Brasil para poder voltar para a África? Pas question de raison. Qu'est-ce qui peut me pousser? Qu'est-ce qui peut me gêner jusqu'à je vais quitter le Brésil pour aller en Afrique? Bom, o que pode o que falta para mim aqui no Brasil que me faria voltar para a África? Je me suis dit non, mais ici c'est un paradis. Porque eu falo para Deus, não, aqui isso aqui é um paraíso. Rien ne peut me pousser à quitter ici. Nada pode, não existe nada aqui que possa me fazer querer voltar para a África. Rien. Nada. Parce que pour quitter un lieu pour aller à un autre lieu, Porque quando você resolve sair de um lugar para ir para um outro lugar, il faut chercher un meilleur. você vai procurar um lugar melhor para ir. Tu peux pas quitter un lieu pire. Tu ne peux pas quitter un lieu qui est bien pour aller à un lieu qui est meilleur, qui est pire. Você não pode sair de um lugar que é ruim para ir para um outro lugar que é ruim, que é pior. Tu dois chercher un meilleur. Você vai procurar um lugar melhor para viver. Mais malgré ça, Mas mesmo com tudo isso, il y a des gens, des missionnaires qui sont là en Afrique. existem missionários que estão hoje lá na África. Amen. Amém? J'aimerais partager une parole avec toi ce soir. Eu gostaria de dividir com vocês uma palavra nesta noite. Dans le livre de Marc, No livro de Lucas, Marc no livro de Marcos, perdão. Marc 2. Marcos 2. Marc 2. No livro de Marcos 2, Il y a quelque chose qui s'est passé là-bas, tem algo que aconteceu lá. que à chaque temps quand je lis, Que a cada momento quando eu leio, ça me touche beaucoup. é algo que me toca bastante. La Bible déclare ici A Bíblia diz qu'il y avait un homme qui était malade. que havia um homem que estava doente. Et il y avait d'autres hommes. Il y avait d'autres hommes E que haviam outros homens qui l'avions transporté. que transportaram este homem. Et quand ils l'ont transporté, E quando eles transportaram, ils ne l'ont pas amené à l'hôpital. eles não levaram este doente ao hospital. Ils ne l'ont pas amené auprès d'un médecin. Ou eles não levaram este homem perto de um médico, Mais para um médico. la personne était malade. Mas a pessoa estava doente. La personne était souffrante. A pessoa estava sofrendo. Il n'arrivait pas à marcher. Ele não conseguia andar. Vous l'avez trouvé, Eles encontraram. vous voulez l'aider, Eles queriam ajudar. c'est à l'hôpital. E se você quer ajudar alguém que está doente, você tem que levar ao hospital. La personne ne marche pas. Porque a pessoa não está andando. La personne avait la fièvre. Ela tinha febre, estava doente. Celui qui guérit, celui qui est malade, c'est le médecin. Aquele que cura quem está doente é o médico. J'ai menti. Eu estou mentindo? Quand on est malade, on va à l'hôpital. Quando você está doente, você vai ao hospital. Mais la Bible déclare que ces hommes, Mas a Bíblia diz que esses homens, ils ont transporté ce malade eles levaram este doente
Et quand ils l'ont transporté, ils ont pris une direction. E quando eles transportavam este homem, eles foram em uma direção. Et cette direction qu'ils ont pris, E essa direção que eles pegaram, la Bible déclare a Bíblia diz que Jésus était que dans Jesus, une maison sur cette que direction. Jesus, nessa direção, você poderia encontrar Jesus, porque ele estava em uma casa. Il était dans une maison. Ele estava em uma casa. C'est pour cela qu'ils ont pris cette É direction. por isso que eles pegaram essa direção. Quand ils étaient arrivés à un niveau, Quando eles chegaram a um certo ponto, la Bible déclare a Bíblia qu'il y diz avait une foule immense que havia uma grande multidão qui les empêchait. que os impedia Imaginez avec moi. de andar. Imaginez avec moi. Imaginem vocês comigo. Quelqu'un qui n'avait pas de force, qui ne pouvait pas marcher. Alguém que não tinha força nem mesmo para andar. C'est comme quand on joue le football. É como Quand on joue football. é quando nós jogamos o futebol, por exemplo. Quand un joueur casse le pied, Quando um jogador quebra o pé, on met un brancard. eles colocam uma maca. Brancard. É uma maca. Et on met le joueur sur ça. E colocam um jogador sobre isso. Et 4 personnes le prennent. E 4 pessoas o pegam Et commencent par courir e vite. começam a correr rápido Pour le guérir. para poder levar ele para o médico. J'imagine quelque chose comme ça peut arriver sur ces hommes aussi. Então imaginem vocês que foi mais ou menos assim que aconteceu com aqueles 4 La homens. Bible déclare qu'ils transportaient. A Bíblia diz que eles estavam transportando. Et ils sont nombreux, ces hommes, ils sont nombreux. E eram bastante pessoas. Quand ils ont transporté l'homme, Quando eles estavam transportando este il homem, y avait une multitude havia uma grande multidão qui les empêchait que os impedia de pouvoir voir Jésus. de fazer com que eles chegassem até Jesus. Alléluia. Ils avaient une soif, non. Nous devons l'amener auprès de cet homme. Eles estavam com uma sede, com uma vontade de levar aquele homem para chegar até Jesus. Pourquoi? Por quê? Ils savaient qu'il y avait un homme dans ce temple qui est plus que médecin. Eles sabiam que existia um homem naquela casa que era o médico dos médicos, que era mais do que o médico. Et la Bible déclare quand ils ont transporté, E a Bíblia diz, quando eles transportavam, la multitude les empêchait. a multidão os impedia. Ils ne pouvaient pas. Eles não conseguiam passar. Ils n'ont pas dit, Eles não disseram: non, nous sommes fatigués. ah, nós já estamos cansados. Nous allons le laisser. Ah, nós vamos deixar ele aqui, Nous ne pouvons rien faire. porque nós não podemos fazer mais nada. Ils pouvaient dire aux malades, Eles poderiam dizer para o doente: toi-même tu sais qu'on a fait de notre mieux. ah, você pode ver que nós tentamos de todas as formas, nós demos o nosso melhor. Nous avons fait ce que nous pouvions. Nós fizemos aquilo que nós podíamos. Nous sommes fatigués. Ah, nós agora estamos Regarde comment les cansados. gens sont nombreux. Olhem só como as pessoas, olhem só como tem muitas pessoas. On va attendre. Nós vamos esperar um pouco. Quand les gens vont quitter un peu, Quando as pessoas saírem um pouco, on va aller. a gente vai até Jesus. Mais ils n'ont pas dit ça. Mas eles não falaram Ils isso. n'ont même pas pensé à ça. Eles nem mesmo pensaram isso. Ils ont cherché un moyen maintenant. Eles buscaram uma forma. La Bible déclare, quand nous lisons, A Bíblia diz, quando nós lemos, à partir du verset 4. a partir do versículo 4. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e, pela abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Amen. La multitude les a empêchés. A multidão os impedia, mas la foi ne les a pas empêchés. a fé não os impediu. Ils avaient une foi Eles tinham uma fé incomparable. incomparável. Pourquoi? Por quê? Parce qu'ils savaient que Porque eles sabiam ce malade que aquele doente a besoin d'eux. precisavam deles. Une seule chose qu'ils ont. Uma só coisa eles tinham. Quand j'ai lu ça, compris. Quando eu li isso, eu compreendi. Ils ont su en eux. Eles sabiam eles mesmos Ce malade que aquele doente a besoin d'eux precisavam deles pour trouver une guérison para poder encontrar a sua auprès de cura cet homme. perto aos pés de Jesus. Ils sont partis creuser en haut. Eles foram abrir um buraco no teto. Imagine comment. Imaginem vocês. On dit en haut là-bas. As pessoas falam lá em cima. Pour creuser en haut là-bas, para poder abrir um buraco, il faut un escalier. Você vai precisar de uma escada.
Imaginez comment ils vont souffrir. Imaginem vocês como eles sofreram. Ils vont monter, Eles subiram, creuser, abriram um buraco et faire maintenant rentrer le e agora malade eles tinham que fazer aquele homem chegar pour até que Jesus, Jésus puisse guérir. para que Jesus pudesse o curar. Et la Bible déclare, E a Bíblia diz, quand Jésus voyait la foi de ces quando hommes, Jesus viu a fé daqueles homens, la foi de ces hommes, a fé daqueles homens, Jésus voyait la foi de ces hommes. Jesus olhou a fé daqueles homens. Regardez ces choses merveilleuses. Imaginem que coisa maravilhosa. Ces hommes, Esses homens, eux, ils ont pensé, eles pensavam, ce malade este doente a besoin de nous. precisa de nós. Nous devons l'amener. Nós temos que levá-lo. Mais quand ils ont amené le malade, Mas quando eles levaram aquele doente, Jésus n'a pas vu le malade. Jesus não olhou para o doente. Mais Jésus voit la foi de ceux qui ont amené le malade. Jesus olhou para a fé daqueles que levaram aquele doente. Et il dit maintenant E ele falou au malade, ao doente: quelqu'un a besoin de toi. alguém precisa de você. Quelqu'un a besoin de toi. Alguém precisa de você. Ta position que tu as. A posição que você tem. Si Jésus t'a mis là-bas, Se Jesus te colocou naquele si lugar, Dieu t'a permis que tu sois là-bas, se Deus permitiu que você estivesse neste lugar, il y a un objectif. é porque existe um objetivo. Ce n'est pas hasard. Não é por azar. Quelqu'un a besoin de toi. Alguém precisa de você. Qu'est-ce que nous faisons? O que é que nós fazemos? Dans nos alentours. Dans nos No alentours. lugar que nós estamos. Est-ce que nous avons aussi ce sentiment que quelqu'un a besoin de nous? É que nós temos tido esse sentimento que alguém precisa de mim? Tu dois avoir un sentiment que quelqu'un a besoin de toi avant de quitter ici pour aller en Afrique. Antes de ir para a África, você tem que ter aquele sentimento, não, alguém precisa de mim. Pour aller en Irak, Para poder ir para o Iraque, tu dois avoir ce sentiment. você tem que ter esse sentimento. Comment tu peux quitter là où il y a la paix pour aller là où il y a la guerre? Como é que você pode sair de um lugar onde existe a paz para ir para um lugar onde está tendo a guerra? Là où on tue les gens, Num lugar onde as pessoas são mortas. tu vas là-bas. Se você for, Parce que tu as senti ça. se você for para este lugar é porque você sentiu, você teve esse sentimento Quelqu'un a besoin de moi. de que alguém precisa de mim. Ce malade, Este doente, si ces hommes se esses homens ne le transportaient pas, não os tivesse levado, il va rester là-bas. ele ia ficar lá. Jesus, comme dans le livre de Matthieu, como nós vimos no livro de Mateus, comme notre recommandation, como a d'aller recomendação faire les disciples, que Jesus disse, fazeis discípulos. une recommandation que nous avions reçue. Foi uma recomendação que Jesus nos deu. Foi uma ordenança que Jesus nos deu. Ces hommes ont amené le malade vers Jésus, Estes homens levaram este doente até Jesus. mais ils n'ont pas guéri. Mas eles Ils n'ont pas guéri ce malade. não podiam curar aquele homem. C'est Jésus qui doit le guérir. Era Jesus que ia curar. Dans ton service, No seu trabalho, un frère a donné un témoignage. um irmão um dia deu um testemunho. Il dit, Ele falou quand il était à l'école, que quando ele estava na escola, il était quelqu'un qui gardait trop la colère. ele era alguém que sempre estava com raiva. Il était très colérique. Ele era uma pessoa que sempre estava com raiva. Et il était grossier même. Ele era grosseiro. Mais petite chose, il attaquait les gens. Com as pequenas coisas, ele já atacava as pessoas, brigava com as pessoas. Mais là, il y avait dans la classe, là où il est, Mas na classe onde ele estava, il y avait des chrétiens. existiam pessoas cristãs. Il a dit, Ele falou: personne nunca ninguém ne lui a parlé jamais de Jésus. me falou de Jesus. Il est un missionnaire aujourd'hui. Hoje ele é um missionário. Il dit, personne ne l'a parlé de Jésus. Ele falou que na escola ele nunca ouviu ninguém falar de Jesus. Quand il a reçu Jésus, Quando ele aceitou Jesus et quand il a commencé par changer, e quando ele começou a mudar,
il voyait ses amis là. Ele começou a olhar para aqueles amigos. Et il se pose la question. E eles faziam uma pergunta. Si vous étiez vraiment des chrétiens. Se vocês fossem realmente cristãos, à quoi sert votre chrétien? À quoi sert votre chrétienté? O que serve vocês sendo cristão? Para que serve vocês como cristão? Il dit, jamais personne ne lui a parlé de Jésus, personne. Porque nunca ninguém falou de Cristo para mim. Personne même ne lui a dit, ce n'est pas bon d'être colérique. Nunca ninguém falou mesmo, não é bom que você seja alguém colérico. Mais ils allaient à l'église. Mas eles iam para a Ils igreja. écoutaient la parole de Eles Dieu. escutavam a palavra de Deus. Mais ils l'ont abandonné. Mas eles, Ils l'ont abandonné. Ces amis-là l'ont abandonné. mas seus amigos o abandonaram. Quelqu'un a besoin de nous. Alguém precisa de você. Quelqu'un a besoin de toi. Alguém precisa de você. Quelqu'un a besoin de ta prière Alguém precisa da sua oração pour retrouver un sourire. para poder encontrar novamente o sorriso. Quelqu'un a perdu beaucoup d'espoir. Existe alguém que perdeu talvez a esperança. Ça suffit seulement que tu vas chez lui. Só basta somente que você vá até essa pessoa. Que tu lui dis quelque Que chose. você fale algo de Deus. Il va retrouver sa joie. Para ele poder encontrar novamente a sua alegria. Amen. Amém? Quelqu'un a besoin de nous. Alguém precisa de nós. Ta position que tu as. A posição que você tem. Ne pense pas que c'est hasard. Não pense que é por azar. Dieu a donné un objectif, c'est pour cela. Deus te deu um objetivo, é por isso. Quand nous lisons dans Esther, dans le livre d'Esther, Quando nós lemos o livro de Esther, je sais que tout le monde connaît l'histoire d'Esther. eu sei que todo mundo aqui conhece a história de Esther. Esther avait une position, Esther, ela tinha uma posição. mais Esther, quand les enfants d'Israël commençaient par être persécutés, Quando os filhos de Israel começaram a ser perseguidos, quand le roi a donné le mandat de les tuer, quando o rei deu a ordem de matar os filhos de Deus, Mardochée va là-bas pour parler. Mardoqueu foi até Esther. Il lui parle, Esther, E ele foi até Esther. nous avons besoin de toi. Nós precisamos de você, Esther. Nous avions besoin de toi. Nós precisamos de você, Esther. Mardochée lui a dit. Mardoqueu lhe falou. Regardez ce qui est intéressant que Mardochée lui a dit. Olhem só como é interessante aquilo que Mardoqueu falou. Esther, Esther, ne pense pas, não pense, parce que tu es reine, por você ser reina, parce que tu es reine, por você ser reina, tu seras épargnée. você vai ficar fora. Le roi a donné un mandat. Porque o rei deu uma ordem. Toi aussi tu es dedans. Você também está você também pode morrer por causa dessa ordem. Si tu ne fais rien, Se você não fizer nada, ne pense pas que nous allons périr. Dieu va passer par un autre moyen. não pense que nós vamos morrer. Deus vai usar de uma outra forma. Mais toi, Mas você toi et ta famille là, e a sua família, toi là, você tu vas périr. você vai morrer. Esther s'est rendu compte. Esther percebeu. Mais qu'est-ce que je peux faire? O que eu posso fazer? Il a dit, Mardochée, Ela falou, Mardoqueu, allez dire aux enfants d'Israël, vá falar com os filhos de Israel. allez prier, Vão orar. allez prier. Vão orar. Moi aussi, Eu também. je vais prier. Eu vou orar. Et la Bible déclare, E a Bíblia diz, après avoir prié, depois que ela orou, après avoir jeûné, depois que ela jejuou, ce n'est pas maintenant elle qui est allée auprès du roi. não foi ela que foi até o rei. C'est le roi maintenant, quand il a parlé au roi, le roi, je cherche. Quando ela falou para quando o rei ficou sabendo que ela o procurava, Il était gêné. ele estava incomodado. Le roi a donné un mandat. O rei deu uma ordem. Le même mandat qu'il a donné. A mesma ordem que ele deu. Lui qui, quand il donne un mandat, il ne change plus. O rei, quando ele dá uma ordem, ele não muda aquela ordem. Quand Esther lui a dit, Quando Esther falou, je veux te voir, eu quero te ver, il est crispé. ele ficou incomodado. Ele ficou triste. Parle-moi, ma reine. Reina, o que você quer comigo? Parle-moi, je t'écoute. Fale para mim, eu estou escutando. Qu'est-ce que tu veux? O que você quer? Dis-moi, je vais te le donner. Fale para mim, eu vou te dar. Si tu veux une moitié même de Se mon você royaume, quer je vais te metade do donner. meu reino, Je vais te le donner. eu vou te dar.
il commence déjà par promettre des choses. E ele começou já a prometer de coisas. Pourquoi? Por quê? C'est quand Esther s'est rappelée, Foi quando Esther se lembrou les enfants d'Israël que os filhos de Israel ont besoin d'elle. precisavam dela. Sa position qu'elle est, A posição que ela tinha, elle est reine ela era uma reina pour qu'un jour, para que um dia elle puisse sauver les enfants ela d'Israël. pudesse salvar os filhos de C'est Israel. pourquoi elle est là-bas. É por isso que ela se tornou Et reina. le jour où elle s'est rappelée de cette E no position, dia que ela se lembrou dessa posição, Dieu a agi. Deus começou a Dieu agir. a touché le cœur du roi. Deus tocou no coração do Il rei. a changé tout. Ele mudou tudo. Alléluia. Aleluia. Quelqu'un a besoin de nous. Alguém precisa de nós. Ce n'est pas facile. Não é fácil. Avant, quand je trouve la vie missionnaire, quand j'écoutais les missionnaires, Antes de ser missionário, né, eu ouvi os missionários falarem. c'était facile. Para mim, eu via como algo fácil. La première fois que j'étais rentré au Brésil, A primeira vez que eu vim para o Brasil, quitter ma maman, deixei a minha mãe, mon papa, deixei meu pai, mon repas. a minha comida, Hey. Tout. tudo. Je suis rentré Eu cheguei no Brasil, à l'aéroport en même temps. já no aeroporto, Il y a une température de 14 degrés qui m'a accueilli. a temperatura era de 14 graus. Aquilo ali me chocou muito. Ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Ainda não acabou. Quand je suis rentré maintenant à la maison, Quando eu fui para cá, cheguei na casa da pessoa que estava nos hospedando, parler avec les gens. para falar com as pessoas. La vie missionnaire n'est pas facile. A vida missionária não é fácil. C'est là que j'ai compris. Quand Oui, je parle avec les gens 10 minutes, je rentre dans la chambre parce que j'ai un mot de tête. Foi lá que eu entendi que quando eu começava a falar com as pessoas um pouco de tempo, eu subia para o meu quarto depois e começava a ter dor de cabeça. Ai, Seigneur, Dieu, Deus, aide-moi pour que les 3 mois puissent passer, je puisse rentrer dans mon pays. me ajude que esses 3 meses possam passar rápido para eu poder retornar para o meu país. Mais après, Mas depois, j'ai compris. eu entendi. C'est ce que ta femme a subi Foi isso que a sua esposa passou quand il était venu en Afrique. quando ela chegou na África. Il y a le missionnaire Paulo est là-bas. Tem ali o missionário Paulo. Demandez comment est en Afrique. Perguntem para ele como é na África. C'est pas comme ici, hein? Não é como aqui. Non, 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 non. Não. Ce n'est pas comme ici. Il y a la chaleur qui est là. Lá tem o calor. Il y a la nourriture qui est là, pas comme ici. Nós temos o nosso alimento que não é como aqui no Brasil. Il y a beaucoup de critères même qui sont là. Existem muitas coisas, muitos critérios que estão lá. Je vois, il était là avec le temps. J'ai parlé avec un pasteur l'autre fois qui était à São Paulo qui disait quand il était là. Eu falei com um pastor que estava em São Paulo, que ele já foi na África. Il fala que quand ils étaient là, Ele falou que quando ele l'eau estava même, lá, il y avait de calcium dans l'eau. a água mesmo de lá é uma água que tem bastante cálcio. Et il n'a pas pu se laver. Ele não podia nem mesmo se lavar. Mais les missionnaires sont restés là-bas. Mas existem missionários que estão lá. Pourquoi? Por quê? Quelqu'un a besoin de toi. Porque eles sabiam que existia alguém naquele lugar que precisava deles. Quelqu'un a besoin de moi. Alguém precisa de mim. Quelqu'un a besoin de toi. Alguém precisa de você. Qu'est-ce qui peut pousser quelqu'un qui est ici de quitter le Brésil O que pode impulsionar alguém a sair do Brasil et rentrer dans le pays où e ir para tout est cher? para um país onde tudo é caro? Il n'y a rien qui est gratuit. Não tem nada que é grátis. De l'école, santé, tout. A escola tem que pagar, o hospital tem que pagar. Si tu es malade, Se você estiver doente tu n'as pas de l'argent. e você não tem dinheiro, Si c'est 5 000 qui manquent, mesmo se for R$50 que falte, il n'y a pas question de carte de crédit. lá não existe cartão de crédito. Tu meurs. Você vai morrer. Ils ne te regardent même pas. Os médicos não vão mesmo olhar para você. Você paga primeiro, depois você é atendido. Quand ma femme était arrivée, Quando a minha esposa chegou, je lui ai dit ici,
Après notre mariage, je lui ai dit ici. Depois do nosso casamento, que nós viemos aqui para o Brasil. Ici n'est pas facile, non. Quand après notre mariage au Togo. Depois do nosso casamento. Je lui ai dit ici, dans mon pays, n'est pas facile. Aqui no meu país não é fácil. Donc chaque jour, rendons grâce à Dieu. Então a cada dia nós temos buscado, nós damos graças a Deus. Il y a rien qui est facile ici. Porque não existe nada que é fácil aqui. Il y a un ami qui nous a rendu visite la nuit. Il y a un ami qui nous a rendu visite. Existe um amigo que um dia não foi nos visitar. Et quand l'ami était rentré chez nous à la maison, e quando esse amigo chegou em nossa casa, il rentrait chez lui à la maison. Ele retornou para sua casa. Il a fait accident. Ele sofreu acidente num caminhão. Et quand le sapeur-pompier a pris son numéro, son téléphone, e quando os socorristas, pegaram seu telefone, c'était mon numéro qui était le dernier numéro. Era o último número que ele tinha telefonado, Era o meu número. Ils m'ont appelé. Eles ligaram para mim. C'est ton ami qui t'a quitté tout à l'heure? Olha, este homem que eu tô ligando do telefone de uma pessoa. C'est ton ami, il t'a quitté tout à l'heure, non? Vous êtes rencontré tout à l'heure? Foi este amigo que você acabou de falar agora? Ou il t'a parlé? Ele falou com você? J'ai dit oui, oui, oui. Sim, eu falei sim, foi ele que ele me ligou. Il vient de faire accident. Ele sofreu um acidente. Il est où? Eu perguntei, ele está onde? Il est à l'hôpital. Nesse hospital. J'ai dit ok, j'arrive. Tá, espere um pouquinho que eu já estou chegando. Je suis retourné vers ma femme. Eu olhei para minha esposa. Je lui ai dit. Falei para ela. Je connais bien. Eu conheço bem. Si je ne vais pas là-bas. Se eu não for ao hospital. Avec l'argent qui est avec nous à la maison. Com o nosso dinheiro que nós temos aqui em casa. Il peut mourir. Ele pode morrer. Ma femme pensait que c'était blague. A minha esposa pensava que era uma brincadeira. J'ai pris l'argent, je suis allé à l'hôpital. Eu peguei o dinheiro que nós tínhamos e eu fui para o hospital. Il a cassé la tête. Ele havia cortado a cabeça. L'ambulance l'a amené. A ambulância o levou. Ils n'ont rien fait même. E não fizeram nada com ele. Ils l'ont laissé seulement sur un lit là-bas. Deixaram ele deitado em uma maca. 45 minutes après. Depois de 30 a 40 minutos. Quand moi j'étais arrivé. Quando eu cheguei. J'ai demandé il est où? Eu perguntei aonde está o meu amigo. On m'a dit il est là-bas. Me falaram, ele estará ali, ele está ali. Vous l'avez rien fait? Vocês não fizeram nada com ele ainda? Não. Não. Ils m'ont montré une Eles me deram uma lista de coisas que precisavam para poder atender o amigo dele. C'est dans ça que les missionnaires habitent. É nisso que os missionários vivem hoje. Quelqu'un a besoin de toi. Alguém precisa de você. Je le dis toujours à ma femme. Eu falo todo o tempo para minha esposa. Des gens ont besoin de nous. Alguém precisa de nós. Si dans notre maison aujourd'hui quelque chose est là, se na nossa casa tem alguma coisa, je le prends. Eu pego. Ça suffit seulement que quelqu'un demande. Basta somente que alguém peça. Je le prends. Eu pego. Je le donne. E eu dou. Il dit pourquoi tu fais ça? Pourquoi? E ela fala, por que você faz isso todo o tempo? Por quê? Je dis Dieu pourvoira. Eu falo, Deus vai prover. Dieu pourvoira. Deus vai prover. Il a promis. Porque ele prometeu. Et sa promesse. E a sua promessa n'est pas promesse de l'homme. Não é a promessa de um homem. Mais c'est promesse de Dieu. Mas é a promessa de um Deus. Ça ne changera jamais. Isso não vai mudar nunca. Ça ne changera jamais. Isso não vai mudar nunca. Amém. Amém. Quelqu'un a besoin de toi. Alguém precisa de você. Quand Esther s'est rappelée, quando Esther se lembrou, ce que Dieu l'a fait, aquilo que Deus tinha feito na vida dela, ce qu'elle était, aquilo que ela era. Hey, je dois retrouver les enfants d'Israël. Ela pensou, não, eu preciso ajudar os filhos de Israel. Je dois le faire. Eu tenho que fazer. Bien-aimés, amados irmãos, parfois c'est difficile d'aider. Às vezes é difícil ajudar. Mais Esther t'a montré un moyen aujourd'hui pour faire. Esther te montre un moyen. Mas a Esther está te mostrando uma forma como pode ser feito. Quand ce serait difficile pour toi, que quando algo se tornar difícil para você, vá, prie, vá orar, jeûne, vá jejuar, demande une direction. E você pede e Deus vai te dar a direção. Ce n'est pas toi. Não é você. Dieu va le faire. É Deus que vai fazer. Mets-toi seulement à sa disposition. Você tem que se colocar somente à disposição. Et Dieu va le faire. E Deus vai fazer.
Je rends grâce pour ta vie. Eu dou graças a Deus pela vida de vocês. Toi qui es assis, Você que está aí sentado, je rends grâce pour ta vie. eu dou graças pela sua vida. Pourquoi? Por quê? Tu es sur une terre bénite, Você está sobre uma terra abençoada. une terre incomparable, Uma terra que não se compara, que não pode se comparar. une terre que je ne sais comment qualifier. Eu não sei como qualificar esta terra. Tu n'as rien besoin. Você não precisa de nada. Une seule chose demande sa direction. A única coisa que você precisa pedir para Deus é a direção. Senhor, Senhor, comment est-ce que je peux faire ça? Como é que eu posso fazer isto? Quelqu'un a besoin de moi. Porque existem pessoas que vais le precisam de faire. mim. Eu preciso fazer Et algo. Dieu va E agir. Deus vai agir. Parce qu'il a un Dieu qui a promis. Porque Ele é um Deus que prometeu. Et il accomplira sa promesse. E Ele vai cumprir a sua promessa. Il a un Dieu qui a ordonné. Ele é um Deus que dá ordem. Et son ordonnance qu'il a donnée, E a ordenança que Ele deu, il a donné encore d'autres outils pour que tu puisses aller. Ele deu formas da forma como você pode ir. N'ayez pas crainte. Não tenha medo. N'ayez pas crainte. Não tenha Que medo. rien ne t'empêche. Que nada possa impedir. Que aucune multitude ne t'empêche. Que a multidão não possa te impedir. Comme ces hommes. Como aqueles homens. La multitude voulait les bloquer. A multidão os impedia. Mais non. Ils ont cherché un autre moyen. Mas eles buscaram uma forma pour aller vers Jésus. para poder ir até Jesus. Cherche un moyen. Busquem a forma. Et amène quelqu'un vers Jésus. E levem alguém até Jesus. Cherche un moyen. Busquem uma forma. Si ça ne va pas, se as coisas não estiverem décourage acontecendo, pas. não fique Si desencorajado. c'est ta famille, se for a sua família, si c'est ton service, se é o seu serviço, si c'est à l'école, se é a escola, si le découragement vient, se você estiver desencorajado, ne permets pas. não permita. Demande à Dieu peça para Deus le courage a coragem de chercher un autre de moyen buscar uma outra et forma d'amener quelqu'un vers Jésus. e ajude alguém a chegar até Jesus. Parce que c'est un mandat pour nous. Porque isso é um mandamento. C'est un mandat pour É nous. mandamento. Et quand nous allons accomplir ça, E quando nós cumprimos isso, bien-aimé, amados irmãos, celui qui t'a fait, aquele que fez na sua vida, c'est lui qui a fait l'or. Foi aquele que fez o ouro. Celui qui t'a fait, Aquele que te fez, c'est lui qui a fait le diamant. foi o mesmo que criou o Celui diamante. qui t'a fait, Aquele que te criou, c'est lui qui a créé tout. foi o mesmo que c'est lui qui é o mesmo t'ordonne. que fez todas as Et coisas. c'est lui qui t'ordonne. E é ele que te dá. Va, E ele que te fala. fais ça. Faça isso. Ne crains pas. Não tenha medo. L'or l'appartient. O ouro pertence a ele. Il va te le donner. Ele vai te dar. Il va te le donner. Ele vai te dar. N'abandonne pas. Não abandone. N'abandonne pas. Não o abandone. Ne te décourage pas. Não sejam Ne dis pas non, je suis découragé. Je suis découragé. Se você estiver desencorajado, Non, je ne pouvais plus le faire. e você vai começar a falar, não posso fazer isto. Je ne pouvais plus le faire. Eu não posso fazer mais. Non. Il y a un capitaine dans ton bateau. Existe capitão no seu barco. Son nom c'est Jésus-Christ. Seu nome é Jesus Il ne Cristo. va pas t'abandonner. Ele não vai te Il ne deixar. va pas t'abandonner. Ele não vai te deixar. Va, Vá vas-y. em Si frente. tu me vois, Se você me vê, si tu me vois, se você está c'est aqui parce me que vendo, quelqu'un répond à l'appel. é porque alguém respondeu o chamado de C'est pourquoi je Deus. suis là aujourd'hui. É por isso que eu estou aqui hoje. Amen. Amém? C'est parce que ma femme a accepté d'aller en mission. É porque a minha esposa decidiu ir em missões, fazer missões. C'est pourquoi je suis là. É por isso que eu estou aqui hoje. Pourquoi je ne peux pas donner ma vie pour les autres? Por que eu não posso dar a minha vida por outros? C'est pourquoi quand ma femme parle, É por isso que quando a minha esposa fala, je dis non, eu falo não, je vais le faire. eu tenho que fazer. Même si on va rester affamé, Mesmo que se nós vamos ficar com fome, quelqu'un a besoin de nous, porque existem pessoas que precisam de nós. on va répondre. Nós vamos responder. Pourquoi? Por quê? Je ne savais pas Eu não que sabia Dieu pouvait me faire cette que grâce. Deus poderia fazer esta graça que Ele fez na minha vida hoje. Ta position que tu A as, posição que você tem c'est une grâce. é uma graça de Deus. Quelqu'un a besoin de ça. Alguém precisa dessa posição que você tem. J'étais quelqu'un là en ce temps qui n'avait rien. Eu era alguém que não tinha nada. J'étais un étudiant, j'étais un élève. Eu era um estudante. J'ai terminé mon année pour aller à l'université Eu estava terminando o 3º ano para poder entrar na universidade. et je n'avais rien. E eu não tinha nada. Parce que là-bas toute école était payée et Porque l'école était payante. as escolas lá são todas pagas.
Pour payer l'école. Para pagar a escola. Manger était difficile. Para comer é difícil. Bien-aimés, c'est une grâce ici. Amados irmãos, é uma graça viver no Brasil. Quand j'entends les gens parler de la pauvreté ici, quando eu escuto as pessoas falarem da pobreza no Brasil, je ris. Eu dou risada. Je ris. Eu dou risada. Je dis, Seigneur. Porque eu falo, Senhor. Si seulement. Sim, somente. Celui-là peut sortir. Aqueles que estão falando sobre isso. Il peut sortir do Brasil seulement. Se ele pudesse sair do Brasil. Voir Venezuela. Ir para a Venezuela. Voir Haïti. Ir para o Haiti. Va en Afrique. Ir para a África. Quand il va retourner, quando ele voltar, il va oublier le mot pauvreté. Ele vai esquecer a palavra pobreza. Les enfants. As crianças. Quand on leur donnait le pain avec jus. Quando as pessoas davam, quando nós damos para ele o pão com o suco. C'est une joie merveilleuse. É uma alegria muito grande. C'est une joie. É uma alegria muito grande. Incomparable. Incomparável. Tu es à une position. Você está em uma posição. Remercie le ciel. Remercie le Seigneur. Agradeça ao Senhor. Mon école était payante. A minha escola eu tinha que pagar. Pas de nourriture. Não tinha comida. Parce que j'étais avec mon papa. Porque eu morava com meu pai. L'école j'étais à 7.000 francs. A escola era como R$70. Mais je n'arrivais pas à trouver l'argent. Mas eu não conseguia ter dinheiro. C'est d'autres gens qui m'aidaient pour payer. Eram pessoas que me ajudavam para poder pagar a escola. Mais je travaillais dans la maison du Seigneur. Mas eu trabalhava na casa de Deus. Quand vous me voyez en ce temps, se vocês pudessem me ver neste tempo, j'étais mince comme ça. Eu era magro assim. Mince même. Magro. Quand vous voyez là où j'habitais, se vocês pudessem ver onde eu morava, c'était une maison où les toits n'étaient pas en bon état. Era uma casa onde a telha não estava em bom, não era em bom estado. Et là-bas aussi, je l'ai loué. E lá também era um lugar que era alugado. Je l'ai loué à 2.500. Eu aluguei por R$25. Je n'arrivais pas à payer. Eu não conseguia ter dinheiro para pagar. La dame a dit non, je vais te faire sortir dans la même maison. Dia a dona falou para mim, eu vou fazer você sair daqui. Tu ne paies pas. Porque você não paga. Je lui ai dit non, ne t'inquiète pas. Eu disse não se preocupe. Je vais payer là. Eu vou conseguir pagar. Elle a dit non. Ela falou não. Je vais te faire sortir. Eu vou fazer você sair daqui. Et sa sœur. E a sua irmã? Parle avec elle. Fale com ela. Non, ne la fais pas sortir. E a sua irmã falou com ela, não faça ele sair. Il va terminer bientôt ses études. Ele está quase para terminar os seus estudos. Il va aller à l'université. Ele vai para a universidade. Est-ce qu'il prend soin de la maison? É que ele toma cuidado da casa, ele toma cuidado da casa. Elle a dit oui. Ela falou sim, ele cuida da casa. Et j'étais là-bas. Então você pode deixá-lo. C'est là se trouve mon église. C'est là-bas se trouve mon église. Era lá onde era também a minha igreja. A minha igreja era nesse village também. Malgré ça, mesmo com tudo isso, ma relation avec mon Dieu, a minha relação com Deus, je l'ai jamais abandonné. Nunca mudou. J'étais toujours je me suis toujours accroché à lui. Eu era todo o tempo atada ao Senhor, próximo de Deus. Je priais toujours. Eu orava em todo o tempo. Et un jour j'ai décidé. E um dia eu decidi. Non, je vais quitter ici, je vais quitter mon papa. Eu vou deixar o meu pai. Parce que je souffre trop ici. Porque eu estou sofrendo muito aqui. J'ai déjà eu mon bac. Eu já terminei já o 3º ano. J'ai réussi. Eu consegui passar. Je ne vais plus souffrir comme ça. Eu não quero continuar sofrendo. Je vais aller chez ma mère. Eu vou morar com a minha mãe. Là aussi ce n'est pas bien. Lá também eu sei que não é muito bom. Mais c'est mieux pour moi. Mas vai ser melhor para mim. Quand je suis allé, quando eu fui até lá, j'ai abandonné l'œuvre de Dieu. Eu deixei l'œuvre de Dieu. Eu deixei o trabalho que eu tinha com Deus. J'étais le maître de la chorale. Porque eu era o mestre, eu era a líder do coral. Quand j'ai laissé, quando eu deixei, la chorale est restée. O coral. La chorale est restée. O coral ficou lá na igreja. Mais de mon église à ma mère, c'est 50 à 60 km. Da minha igreja, da casa da minha mãe até a igreja era como 60 quilômetros. J'ai dit non.
Je ne peux pas abandonner. Eu falei não, eu comecei a pensar e falei não, eu não posso abandonar. Je sais que Dieu va me faire des choses. Eu sei que Deus vai fazer algo. En ce temps-là, Neste tempo, ma femme est en train de se préparer. a minha esposa estava se preparando Quelque part où moi je ne savais pas. em algum lugar e eu não sabia onde. Mais Dieu est en train de travailler avec moi aussi quelque part. Mas Deus estava também trabalhando em algo, em algum lugar. J'ai dit non, je vais abandonner. Eu disse não, eu vou deixar. Parce que de là, pour aller à l'église, aller-retour, c'est 4 000. Para sair da casa da minha mãe, para ir até a igreja, eu tinha que ter mais ou menos um valor de R$40. Où est-ce que je vais trouver l'argent là? E eu perguntava, onde é que eu vou encontrar esse dinheiro? Vous savez ce que je faisais? Sabe o que eu fazia? Je prêtais de l'argent Eu pedia dinheiro emprestado pour aller à l'église. para poder ir à igreja. J'ai fait ça pendant des années. Eu fiz isso durante bastante tempo. Je prêtais de l'argent Eu emprestava dinheiro et j'y vais. e eu ia para a igreja. Je prête de l'argent, Eu emprestava je dinheiro vais à l'église. e eu ia para a igreja. Je prête de l'argent, Eu emprestava je vais à dinheiro l'église. e eu ia para a Et igreja. pour retourner maintenant E para poder encontrar et payer à ceux-là que j'ai prêté, e para poder conseguir dinheiro para pagar aquele que eu pedi emprestado, je vais jouer avec les musiciens. eu tocava com um coral. Des musiciens. Eu tocava com músicos. Et quand ils me donnent l'argent là, E quando eles me davam dinheiro, c'est avec ça que je payais. era com esse dinheiro que eu pagava para as pessoas. Mais je ne me suis pas découragé. Mas eu não fiquei desencorajado. J'étais toujours là. Eu estava todo o tempo na casa do Senhor. Parce que je sais que Porque eu sabia que mon Rédempteur est vivant. o meu Deus era um Deus vivo. Mon Rédempteur est vivant. Que o meu Redentor era vivo. Il a promis. Ele prometeu. Il a dit, Jérémie, E ele falou, Jeremias, depuis le ventre de ta mère, desde o ventre da sua mãe, avant que tu ne sois formé, antes que você fosse formado, je te connais. eu já te conhecia. J'ai dit, Dieu, Eu disse, Senhor, tu me connais. o Senhor me conhece. Tu ne peux pas m'abandonner. O Senhor não pode me abandonar. En ce temps, Neste tempo, ma femme a répondu, a minha esposa respondeu. oui, Seigneur, Ela respondeu o chamado de Deus. je vais aller. Eu vou. Quand elle a répondu, Quando ela respondeu o chamado de Deus, elle a répondu pour Burkina Faso. ela respondeu que iria para Burkina Faso. Le pasteur Josinado était là. O pastor Josinaldo nesse tempo estava lá. Dieu, Deus, étant Dieu, como Deus, connaît ce que nos cœurs ont besoin. Ele sabe aquilo que o nosso coração precisa. Dieu décida, Deus decidiu. non, Não. vous n'allez plus travailler ici. Você não vai ficar em Burkina Allez au Faso. Togo. Você vai para Togo. Quand pasteur Josinado veut envoyer ma femme au Togo, Quando o pastor Josinaldo enviou a minha filha, a minha esposa para o Togo, elle a envoyé vers mon pasteur. ela foi para a igreja do meu pastor. Elle a envoyé vers mon pasteur. Ela foi para a igreja do meu pastor. Et j'étais derrière ma chorale. E eu estava lá junto com o meu coral, Comme toujours, como todos os domingos, avec une assurance certaine com uma certeza que Dieu, que Deus, il n'est pas un homme pour mentir. que ele não é homem para que minta. Et elle était là. E ela chegou lá. Quand elle était là, Quando ela chegou on lá, l'a présentée comme ça au pupitre. ela subiu no púlpito Avec le pasteur, ils ont com o parlé. pastor Josinaldo. Moi, j'étais derrière, Eu estava lá, je les voyais. eu olhava para ela. Ma prière seulement, A minha oração era qu'il quitte là-bas, on va partir. que ela desça logo do púlpito para a gente poder ir embora para casa. Comment est-ce que je peux penser à quelqu'un, à moi qui n'avais rien? Como é que eu poderia pensar em alguém, eu que não tinha nada? Moi, je n'avais rien. Eu não tinha nada. La seule chose que j'avais ce temps-là, única- c'est la A única naissance. coisa que eu havia era a minha carta de nascimento. Je n'avais même pas la carte d'identité. Eu não tinha carta de Je n'avais identidade. même pas la nationalité. Eu não tinha nem mesmo a Parce nacionalidade. que tout ça, c'est avec l'argent. Porque tudo isso que eu preciso fazer no país, eu preciso de dinheiro. Comment est-ce que je peux penser à ça? Como é que eu posso pensar nisso? Mais, Mas je pensais toujours à Dieu. eu pensava todo o tempo em Deus. Mais Dieu, Deus, lui, a touché son cœur. Ele tocou no coração dela. Va vers lui. Vá até Ele. Voilà, mon histoire a changé. E olha só, a minha história mudou. Quelqu'un a besoin de toi. Alguém precisa de você. Quand
Quand tu vas répondre à cet appel, quando você responder esse chamado, Dieu te donnera les directions. Deus vai te dar a direção. Dieu te donnera les directives. Deus vai te dar a direção. Comment tu vas faire? Da forma como você vai Et fazer. il pourvoira. E Ele vai prover. Il pourvoira. Ele vai prover. Bien-aimé, Amados je irmãos, rends grâce pour ta vie. eu dou graças a Deus pela sua vida. Arrête de réclamer. Pare de reclamar. Quand je te vois, Quando eu te vejo, tu es plus qu'un milliardaire. eu vejo você como mais que um milionário. Regarde, tu arrives à donner un pain de jus aux enfants en Afrique. Olhem só, vocês são pessoas que conseguem dar um pão com água para pessoas, um pão com suco para as pessoas Si na tu vois África. comment les enfants sont en joie, Vocês verem como as crianças são alegres. pourquoi tu ne peux pas remercier quand toi tu as cocktail? E por que você não pode ser grato a Deus com tudo aquilo que você tem? Toi tu donnes un peu seulement aux enfants. Você dá um pouco somente para as crianças. Ils sont contents. E eles são alegres com isso. Ils sautent. Eles são contentes, eles pulam, eles dançam. Beaucoup disent, Muitos dizem: Dieu, si ce n'est pas toi, Deus, se não fosse o Senhor, comment est-ce que je peux boire ça? como é que eu poderia ter isto? Et quand je te vois, quand je vois des gens ici, E quando eu vejo pessoas aqui no Brasil ils sont tristes que estão tristes du peu qu'ils ont, com um pouco que eles têm, je reste triste. eu fico triste. Que le Seigneur soit avec toi. Que Deus seja com vocês. Que le Seigneur te fortifie. Que Deus possa vos fortalecer. Quelqu'un a besoin de toi. Porque pessoas precisam de vocês. À l'école, là où tu es, Na escola onde você está, ton service, no seu trabalho, ton boulot, no seu serviço. ne dis pas ça ne me concerne pas. Não fale que isso não é comigo. Essas pessoas não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com essas pessoas. Cada um leve a vida como quer. Non. Il a besoin de toi, c'est pourquoi tu es là-bas. Aonde você está é porque Deus quer usar você naquele lugar. Laisse Dieu t'utiliser. Deixe Deus usar você. Laisse Dieu t'utiliser. Deixe Deus te usar. Si c'est pas la prière, laisse Dieu. Se for pela oração, ore. Si c'est pas ton moyen financier, Se for pela forma financeira, laisse Dieu. Deus vai fazer. Si c'est pas des conseils, Se for de um conselho, laisse Dieu. deixe Deus fazer. Si c'est pas prêcher, Se for para Dieu. pregar, deixe Deus fazer. Dieu fera de grandes choses. Deus vai fazer grandes coisas. Et imagine-toi, Imagine você, si aux cieux, se o céu on faisait appel se chamar você, et on dit, toi Pierre, e Deus vai falar, você qu'est-ce que tu as fait? vai apresentar o quê? Non, Seigneur, tu m'as béni. Senhor, o Senhor tem me abençoado. Mais les gens autour desquels tu m'as béni As pessoas que estão ao seu redor sont des impolis. são pessoas Impolis. Ils ne respectent pas. são pessoas que não respeitam. Donc, je ne parle pas avec eux. Então, como são pessoas que não respeitam, você não se comunica com elas. Non, Seigneur, je n'ai rien, je n'ai sauvé personne. Senhor, você vai falar o que para Deus? Senhor, eu não salvei ninguém. Parce qu'ils m'embêtent beaucoup. Porque são pessoas que me incomodam. Seigneur, Senhor, je l'ai laissé. eu deixei. Parce que j'ai parlé jusqu'à fatiguer. Porque um dia eu já falei demais para ele até cansar. La Bible déclare, A Bíblia diz Dieu a tant aimé le monde. que Deus tanto amou o mundo, A tant aimé le monde. que Deus tanto amou o mundo, Tant aimé. que Deus tanto amou. Tant. Pourquoi nous ne pouvons pas tant aimer les Por que autres nós não podemos amar também o próximo? pour pouvoir être en besoin et les faire Para sortir? poder ajudar aqueles que estão Nous precisando. avons une mission. Nós temos uma missão. Grâce à cette mission, Por causa dessa missão, de répondre à l'appel de Dieu, de pessoas que responderam o chamado de Deus, je suis un fruit. eu estou aqui hoje. Amen. Amém? Je suis un fruit. Eu sou um fruto. Je rends grâce à Dieu. Eu dou graças a Deus. Et je rends grâce à Dieu pour ta vie. Eu dou graças a Deus pela sua vida. Réponds à un appel de quelqu'un qui a besoin de toi. Responda a um chamado de alguém que precisa de você. Car c'est un mandat de Dieu. Porque é um mandado de Deus. Et Dieu fera tout pour toi. E Deus vai fazer tudo por você. Il l'a fait. Il l'a fait dans le passé. Ele fez no passado, Il le fait aujourd'hui. ele faz hoje Et il le fera encore. e ele vai fazer amanhã. C'est sa promesse. Essa é uma promessa. Et ça s'accomplira. E isso vai se cumprir. Certainement.
certamente. Ça s'accomplira. Isso vai se cumprir. Certainement. Tenha certeza disso. Et un jour, e um dia, quand nous allons voir au ciel là-bas, quando nós nos encontrarmos com Deus, tous nous allons chanter. nós todos vamos cantar juntos. Gloire à Dieu. Glória a Deus. Toi jeune, Você que é jovem, n'aie pas peur. não tenha medo. N'aie pas peur. Não tenha medo. Dieu est là. Deus está lá com você. Il est là, il est le capitaine. Ele é o capitão. Sa main tend vers A toi. sua mão está com Il dit, mon você. fils, Ele diz, meu filho, Viens, venha, viens. venha. N'aie pas peur. Não tenha medo. Tu iras. Você vai. N'aie pas peur. Não tenha medo. Dieu est avec toi. Deus está com você. Alléluia. Aleluia. Alléluia. Aleluia. Paulo dit, Paulo diz: j'ai combattu le bon Eu combat. combati o bom combate. J'ai combattu le bon Eu combat. combati o bom combate. Ce n'est pas facile ce combat. Não é fácil um combate. Il était persécuteur. Paulo ele era um perseguidor. Mais quand il a reçu Jésus, Mas quando ele aceitou a Jesus, maintenant il a été persécuté. agora ele que está sendo perseguido. Mais Mas il n'a pas désisté. ele não desistiu. Il était là. Ele continuou firme. Parce qu'il sait celui qu'il a su. Porque ele sabia aquele que ele seguia. Et il dit, j'ai combattu le bon combat. E ele falou: Eu combati o bom combate. C'est parce que les gens ont besoin de lui. É porque pessoas precisavam dele. Il a quitté. E ele saiu. Il a donné sa vie. Ele deu a sua Et vida. regarde sa mission. Regarde la mission de Paul. E olhem só a missão de Paulo. Regarde ce qu'il a fait. Olhem tudo o que ele fez. Pour que moi et toi aujourd'hui nous parlons de lui. Por que que eu e você hoje falamos dele? Que tu sois béni. Que Deus possa te Que le abençoar. Seigneur soit avec toi. Que Deus seja com você. N'aie pas peur. Não tenham medo. N'aie pas peur. Não tenham medo. N'aie pas peur. Não tenham medo. Sois reconnaissant. Sejam reconhecedores. Sois fier. Sejam fiéis. Sois fier. Sejam fiéis. Prie beaucoup. Orem. Le Seigneur O Senhor, intercédera pour toi. ele vai interceder por você. Le Seigneur O Senhor, prendra le combat. ele vai vencer este combate. Amen. Amém. Amen. Amém. Amen. Amém. Amen. Amém. Alléluia. Aleluias.